Graça e paz, meus irmãos. Palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versos 1 a 5, diz assim para nós: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para nossa meditação, eu gostaria de salientar, de destacar aqui apenas o versículo 4, desta que é uma calorosa saudação que o apóstolo Paulo faz nesta carta aos Gálatas. E nesse versículo é possível nós vermos duas coisas. A primeira é uma antecipação daquilo que o apóstolo Paulo vai tratar em toda a carta, porque o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas para combater a ação dos falsos mestres que agiam em duas frentes. Eles questionavam o apostolado e, consequentemente, a autoridade de Paulo, e eles também, de uma forma mais agravante, mais grave, ensinavam que o evangelho estava sob a tutela da lei mosaica, principalmente no que dizia respeito ao rito da circuncisão. E é por isso que o apóstolo Paulo fala na carta de falsos irmãos infiltrados para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Paulo também nessa carta fala que ainda que um anjo vindo do céu pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja esse anátema. O apóstolo Paulo vai reafirmar nessa carta que o verdadeiro evangelho proclama a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a segunda coisa a ser vista nesse versículo é uma síntese do ministério salvífico de Jesus. E Paulo salienta três verdades a respeito de Jesus nesse versículo 4. A primeira verdade, o apóstolo Paulo diz que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. E ele escreve: o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados. A morte na cruz foi um ato voluntário do Filho de Deus. E Jesus mesmo mencionou isso quando, em João capítulo 10, verso 18, ele declara: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. A segunda verdade que nós vemos aqui no verso 4 é que por meio da sua morte e da sua ressurreição, Jesus nos arrancou deste mundo perverso. O apóstolo escreve: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. A palavra desarraigar tem o sentido de resgatar e tem também o sentido de libertar. É por isso que algumas traduções para a língua portuguesa deste texto vão usar não desarraigar, mas resgatar. E outra usa o termo libertar. E com a expressão mundo, o apóstolo Paulo se refere à era presente que caminha a passos largos para o seu fim. A esta era presente que está debaixo da condenação de Deus porque rejeitou o Senhor, porque se rebela contra a vontade do Senhor, ou talvez até porque nem considere a existência de Deus. Certamente setores deste mundo, desta era, desconsideram absolutamente a existência de um Deus soberano e criador. E aquele que se encontra preso a este mundo não tem como se livrar dele, por suas próprias forças e por sua própria conta. É como alguém que caiu num rio caudaloso e não tem como escapar da forte correnteza. E aí, com a morte, com sua morte e a sua ressurreição, Cristo nos livra da condenação deste mundo e Cristo nos resgata desse ambiente de rebeldia,
fadado ao fracasso e à morte. E a terceira verdade que nós vemos nesse versículo é que o sacrifício de Jesus foi realizado segundo a vontade de Deus. Paulo acrescenta, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A cruz de Jesus não foi um acidente de percurso e não pegou Deus de surpresa. A morte de Cristo não foi de autoria nem de judeus e nem de romanos. A paixão de Jesus foi pensada e planejada pelo Pai na eternidade e foi executada por Deus no tempo presente, usando quem o Senhor quisesse. Deus usou os seus instrumentos humanos para que então o Senhor Jesus fosse acusado, condenado, sentenciado e executado. Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 3, Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. E esta Escritura diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre Jesus a minha e a sua iniquidade. E esta mesma Escritura continua dizendo que ao Senhor Deus, ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. É da vontade de Deus. Nesse período em que nós estamos, que é um período em que a cristandade celebra a Semana Santa, lembre-se de que foi do agrado do Pai que Cristo Jesus morresse a nossa morte. Lembre-se também de que ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E lembre-se ainda de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe você.